Esporte, segundo o dicionário, significa cada uma das atividades físicas desenvolvidas por uma pessoa ou um grupo, com regularidade ou não, com fim de recreação ou competição. Mas será que realmente conhecemos todas as práticas esportivas? É isso que vamos saber hoje sobre o alongamento. Está começando o Mais Esporte. Mas antes, claro, você já sabe, né? Siga as nossas redes sociais, tá aqui embaixo para você. Vem com a gente! O alongamento é uma prática de exercícios que tem como objetivo melhorar a flexibilidade e a mobilidade do corpo, além de aliviar tensões musculares. Ele envolve o estiramento de músculos e tendões, aumentando a amplitude de movimentos das articulações. Para obter os melhores resultados, o ideal é alongar-se regularmente, tanto antes quanto depois de atividades físicas. Aumentar a flexibilidade através do alongamento é um dos princípios básicos da aptidão física. É comum os atletas se alongarem antes e após o exercício na tentativa de reduzir risco de lesões e aumentar o desempenho. Quanto mais alongado o músculo, maior será o movimento da articulação, comandada por aquele músculo e, portanto, maior a sua flexibilidade. Isso mostra a importância de realizarmos alongamentos com frequência. Entretanto, mais importante do que realizá-los é fazê-los de maneira correta. Os alongamentos são fáceis, mas quando realizados de forma incorreta, podem, na realidade, fazer muito mal à nossa musculatura. Bom, agora a gente vai falar com quem realmente conhece e entende sobre alongamento. Professor Thiago, mais uma vez com a gente aqui, tá virando sócio já aqui do Mais Esporte. Obrigado mais uma vez por receber a gente. Agora, falando da prática esportiva do alongamento. Primeira pergunta, a clichê, o que é o alongamento? Bom, o alongamento são exercícios onde você faz um estiramento da fibra muscular e muitas das vezes pode ser utilizado como uma prática de relaxamento muscular, como uma prática de correção de possíveis desvios, né, devido aos encurtamentos de estruturas musculares. Então são movimentos que variam de intensidade intensa, moderada ou até mesmo leve, e cada intensidade vai variar principalmente seus benefícios e, claro, a adaptabilidade de cada praticante. Pegando o gancho sobre os benefícios. Quais são os benefícios que o alongamento traz para o corpo da pessoa? Dentre a intensidade que você aplica no alongamento, vão variar vários benefícios, né? Mas quando você utiliza principalmente alongamentos com uma intensidade um pouco mais leve, eles tendem a trazer o benefício de relaxamento muscular, aquela sensação, sabe, de às vezes você está muito tenso, estressado com alguma situação do dia a dia. Então faz com que sua musculatura fique mais relaxada, você sinta menos dores, sinta realmente um relaxamento no corpo, seja no corpo ou até mesmo na mente, porque tem grande influência principalmente dos motoneurônios, né, que são aplicados sobre a camada sobre o tecido muscular. Então, ao mesmo tempo que você faz o estiramento da fibra muscular, você também causa esse relaxamento na mente e no corpo inteiro. Qual que é a diferença entre o alongamento estático e o alongamento dinâmico? O alongamento estático, ele vem principalmente como uma forma de utilizar para ganhar a amplitude da fibra muscular. É o que a gente chama do treinamento de flexibilidade. Já o alongamento dinâmico, ele vem principalmente com o intuito de, além de você também utilizar esse alongamento para as fibras musculares, você também estimular as articulações, que é uma coisa que a grande maioria ainda não sabe, ou às vezes falta um pouco de informação. Então, quando você faz os movimentos em posições dinâmicas, com movimentações, vai fazer não só o alongamento da fibra muscular, mas também da articulação para garantir uma amplitude de movimento cada vez maior. A partir de qual idade é importante, ou se tem uma idade adequada para começar a fazer o alongamento? Para terminar, o céu é o limite? Na verdade, assim, o alongamento, por ser uma modalidade ou ser um exercício onde você quase não ocorre, não quer dizer que não pode ocorrer, mas quase não ocorre lesões severas, ele não tem exatamente uma idade inicial para você estar praticando, estar exercitando. Mas, dependendo da modalidade, principalmente se for uma criança que está partindo para uma modalidade um pouco mais agressiva, como exemplo as artes marciais, é legal você estar estimulando esse tipo de prática, principalmente por conta dos movimentos. Vão ser cada vez mais característicos para a modalidade, você vai precisar de uma amplitude de movimento, você vai precisar ser uma pessoa flexível justamente para poder atingir os golpes, ter uma amplitude cada vez maior. Então, tudo varia principalmente do esporte e da forma como você também vai utilizar o seu corpo, né? Qual que é o momento ideal para fazer o alongamento?
antes ou depois do treino? Isso daí é uma polêmica que a gente tem na nossa área, porque muito se foi dito de que os alongamentos antes da sessão de treino seriam prejudiciais, porque faz você perder um nível de força. Mas é igual eu falei no início, tudo depende da intensidade que você impõe. Se você colocar um alongamento com uma intensidade muito alta, realmente é comprovado que você pode perder força se for fazer algum exercício mais intenso logo em seguida. Porque você causa o estiramento da fibra muscular e logo em seguida você está ocasionando novamente a contração e esse estiramento pode acarretar em possíveis lesões. Agora, se eu utilizar um alongamento com uma menor intensidade, que eu realmente faça a amplitude de movimento, mas não sinta ela num grau muito alto, não tem problema nenhum, vai ser até benéfico, porque o alongamento ele estimula muito a região a ser trabalhada e aumenta até o fluxo sanguíneo. Então, em pessoas que sentem algumas dores articulares ou dores musculares, vai ocasionar aquele relaxamento, vai conseguir reparar o tecido porque vai estar alimentando com mais fluxo sanguíneo e vai causar até mesmo aquecimento se for feito antes de uma sessão de treino. A gente falou sobre o início, ter idade para começar a fazer. As aulas dos alunos, que a gente reparou, vocês vão ver no segundo bloco, a melhor idade, a maioria. Quanto faz bem isso para eles, o quanto é importante essa turma que daqui a pouco a gente vai chegar na melhor idade em praticar e fazer o alongamento? Isso, para o público mais idoso é sempre benéfico ter esse tipo de prática, por quê? Porque conforme vai passando os anos, muitas pessoas sequer chegam a até praticar alguma atividade física. Isso que é o mais impressionante. Então, quando eles buscam esse tipo de prática já numa idade um pouco mais avançada, possivelmente elas já estão com desvio postural, possivelmente já estão com dores articulares, possivelmente já estão com problemas que foram angariados ao longo da vida, simplesmente pela falta de exercício físico. Então, para eles vai ser extremamente benéfico, porque vai conseguir corrigir esses desvios de postura, vai conseguir corrigir possíveis lesões que eles possam ter, seja bursite, seja outro tipo de lesão articular, né? E principalmente vai melhorar a qualidade de vida. Por quê? Porque eles vão conseguir ter mais amplitude de movimento, vão conseguir ter mais consciência corporal e, claro, vai ocasionar um relaxamento muscular, vai ser uma prática inclusiva, porque muitos deles durante a prática se sentem bem com o corpo durante o movimento e principalmente está praticando próximo de algum colega, alguma pessoa que acaba virando um clubinho, né? Eles fazem em conjunto, então muitos acabam criando amizades e estreitando laços. Falando um pouco sobre isso, pegando um pouco esse gancho. A gente está falando de corpo, mas e para a mente deles? Você falou da inclusão. Quanto para a mente deles é importante? E aquela pergunta clichê que eu já faço, salva vidas também de alguém que tem uma depressão, que não quer sair de casa e acaba tendo tudo isso, fazendo bem para o corpo, mas também para a mente. Com toda certeza, toda prática esportiva vai ser benéfica, independente de ser só os benefícios estéticos ou até mesmo físicos. Mas nessa parte psicológica, a pessoa quando ela se insere num grupo, ela já se sente bem acolhida. E aí, mesmo praticando atividade física ao longo dos dias, das semanas, né, das sessões que a gente vai ocasionando com ela, ela se sente cada vez mais pertencente a um grupo, se sente cada vez mais animada em desenvolver esses movimentos, em desenvolver essas qualidades que o alongamento traz. E com certeza, toda atividade física vai trazer um bom benefício para a mente, vai fazer com que a pessoa se sinta cada vez mais motivada a se estimular cada vez mais. Aos ganhos que ela vai tendo sessão a sessão, ela vai se sentindo cada vez mais motivada. Antes, eu tenho alunos aqui que chegam e falam, eu não conseguia, por exemplo, chegar até a ponta dos meus pés, eu tinha dificuldade para amarrar o tênis, e hoje, fazendo suas aulas, eu consigo ter essas práticas diárias. Então isso motiva qualquer pessoa, seja idoso, seja jovem, seja velho, e principalmente toda atividade vai fazer com que esses resultados apareçam cada vez mais pertinentes no dia a dia, na nossa vida diária, e isso motiva eles com toda certeza. Quantas vezes por semana eu devo fazer o alongamento ou o que seja melhor para mim? Como é que funciona? Isso. Tratando de uma pessoa iniciante, é bem provável que ela tenha um nível de alongamento um pouco mais drástico, principalmente porque se ela não faz nenhuma atividade física, é comum ela ter algum tipo de encurtamento muscular. Então, o que a gente sempre recomenda? É igual um remédio. Se você for iniciar, não conhece o efeito, comece com uma dose menor.
certo? Então a pessoa pode escolher alguns movimentos que vão estimular ou membros superiores ou membros inferiores e algumas rotações de tronco ou quadril. E de início, começa leve, 2 exercícios para cada tipo de movimentação, segura por 20 segundos se for um alongamento estático, ou se for algum alongamento dinâmico, pode fazer em 10 repetições, por exemplo. E aí, conforme ela vai melhorando essa flexibilidade dela, pode aumentar esse volume de treinamento. Se for já uma pessoa que é bem condicionada, faz atividade física, precisa de um treinamento específico para a modalidade dela, aí não, ela já pode adotar um sistema de 3 vezes por semana, se for o caso até mesmo todos os dias, desde que sejam em sessões separadas ao treinamento convencional dela. Porque se você está pensando numa pessoa avançada e ela vai precisar ganhar essa flexibilidade, então o ideal é que ela faça um treinamento mais severo de flexibilidade. Então vai ser uma sessão que vai durar um pouco mais de tempo, ela vai precisar de mais exercícios e, consequentemente, esse tempo de movimentação, se for estático, precisa ser um pouco maior, na casa dos 30 segundos, até mesmo 1 minuto de posição segurando ali na região, né? Aí vamos aproveitar, vocês aí de casa sabem que todo segundo bloco eu pratico o exercício da atividade proposta. A gente fez a musculação, sofri, fiquei uns 3 dias com dor. Mas hoje eu tô com uma dor lombar absurda, não vou conseguir fazer o segundo bloco praticando os exercícios. E eu queria saber, o alongamento é bom para tirar a dor lombar? Vai falar, Cauê, deveria fazer, mas não, tá muito forte. É bom, como é que funciona para quem tem dor lombar? Com toda certeza. Uma coisa que é interessante a gente salientar é o quê? A nossa coluna lombar, ela vai ter estruturas onde ela tem que ocasionar movimentação e tem estruturas onde ela tem que ocasionar estabilidade articular. E se tratando da lombar, é uma estrutura onde a gente tem que ocasionar estabilidade. Mas o porquê que às vezes ela dói? Simplesmente porque as estruturas que tem que ocasionar essa movimentação não estão bem trabalhadas, não estão bem flexíveis. Então a gente utiliza de algumas movimentações justamente para fazer com que essas estruturas que são mais móveis, a coluna torácica, que é em cima, por exemplo, faça uma movimentação com mais amplitude sem jogar sobrecarga na lombar. Porque a lombar que está embaixo, ela não deve criar essa movimentação. Só que se a estrutura de cima está rígida, ocasionalmente uma estrutura chama a outra para quê? Porque você vai continuar produzindo movimento, seja ele de forma irregular ou não. Então você joga essa sobrecarga toda para a lombar. Então, quando você faz esses exercícios de alongamento, o ideal é que você melhore a estrutura que deve ser melhorada, sem tirar a compensação das outras estruturas que não devem estar participando daquela movimentação. Entendi. Então, no caso, para mim, que tô com dor nas costas, a lombar não tá legal e preciso me movimentar para poder tirar essa dor, eu preciso estar sempre entendendo o exercício correto que eu vou fazer. Isso. Porque senão eu posso prejudicar o que já está. Isso, com toda certeza. O alongamento, a prática do alongamento não deixa de ser um exercício, não deixa de ser um método de treinamento. Então, quando ele é bem orientado, você entende o porquê de fazer determinadas movimentações e posições. Óbvio, a gente muitas das vezes é extremamente curioso. Então, se você está sentindo uma dor aqui, uma dor ali, você sempre vai procurar uma forma de encontrar um exercício, procurar um movimento e achar que aquele movimento está sendo benéfico. Mas nós, profissionais, a gente costuma utilizar os movimentos de alongamento justamente como uma prática para melhorar a sua condição. É uma estratégia que nós utilizamos de treinamento. Então, quando ele é bem orientado, realmente ele tende a melhorar a sua capacidade de flexibilidade, tende a melhorar seu relaxamento muscular, tende a melhorar desvios posturais e essas correções. Agora, se ele for mal orientado ou for feito de forma empírica, você não vai nem entender o porquê que está fazendo aquele movimento e para qual região que é. Você entende que é preciso alongar, mas muitas das vezes você não entende qual região ou qual musculatura vai ser interessante você alongar para melhorar aquela dor que você está sentindo. Então, se eu for fazer um exercício, um alongamento de forma incorreta, eu posso causar uma lesão. Sim, com toda certeza. Se for feito de forma incorreta, se for feita de forma intensa e muitas das vezes até mesmo de uma forma, errônea, realmente você pode estar ocasionando uma lesão. Porque durante esse movimento de estiramento, de relaxamento, de flexibilidade, você está estirando sua fibra muscular. E aí você muitas das vezes não sabe qual é o seu grau de intensidade, o seu grau de nível de arco articular. Você não sabe até onde você pode ir com aquela movimentação. E isso com certeza pode ocasionar uma lesão. Entendi. Você falou que cada movimento, o tempo de cada exercício do alongamento, tanto dinâmico quanto estático, tem um tempo. Mas qual é o correto, assim, que eu devo fazer? 10 segundos é considerado um alongamento ou não? Eu preciso aumentar esse número.
Eu vi na sua aula que você começa a contar de 30 para baixo. É isso? Normalmente eu utilizo essa contagem de 30 para baixo justamente por ser mais ou menos uma média ali. Mas isso eu levo em consideração a turma que eu estou atendendo. A maior parte da nossa turma, ela foi pessoas com uma idade um pouco mais avançada, meia idade, mais ou menos. Então eu já estou levando em consideração que são pessoas que não fazem uma atividade física muito regular. Então, por isso que eu coloquei esse tempo médio de estiramento, justamente para focar mais nesse público e fazer com que seja uma média legal. Agora, quando a gente vai para um público mais jovem, que já é mais ativo, que tem um nível de flexibilidade maior, você não precisa, talvez, focar só nos 30. Se for o objetivo de aumentar essa flexibilidade, você pode até aumentar o tempo. Pode ser 1 minuto, aproximadamente 40 segundos de estiramento. Agora, se for uma pessoa que está realmente muito rígida, está com um baixo nível de flexibilidade, está com muita dificuldade de ganhar amplitude naquele movimento, aí você sempre tem que iniciar com doses menores, 20 segundos, 15 segundos aproximadamente. E uma coisa que a gente sempre utiliza é a dor do cliente ou dor do nosso aluno. Então, se a pessoa está praticando uma atividade e ela está sentindo uma dor, de 0 a 10 no nível 8, 9, pode ser interessante que eu não force além do que isso, porque senão pode acarretar em possíveis riscos de lesão ou até mesmo ela ficar muito dolorida após a sessão de alongamento. Então a gente sempre utiliza o parâmetro desse feedback que o nosso aluno dá, justamente para a gente ir intensificando cada vez mais as sessões. Aí a gente falou do tempo do exercício, né? E o tempo total da aula de alongamento? Eu tenho um tempo limite? Eu posso fazer 3 horas de alongamento? Não, tem que ser curtinho. Como é que funciona? Se for uma sessão separada de alongamento, separada de qualquer outra modalidade esportiva que você já faz habitualmente, o ideal é que você faça pelo menos durante uns 20 minutos, 30 minutos. Agora, óbvio, se for seu objetivo realmente ganhar essa flexibilidade, não tem problema nenhum você ficar 1 hora se alongando, desde que você varie os movimentos, varie as estruturas que você está trabalhando, seja de membros superiores e inferiores, e tenha alongamentos direcionados para cada região que seja específica para onde você precisa, né? Agora, ficar 1 hora se alongando com movimentos empíricos, que muitas das vezes você não sabe nem para que serve, você só está basicamente perdendo tempo ali. Eu devo me aquecer antes de alongar ou o alongamento já é um aquecimento? Na verdade, não há problema nenhum em você fazer um aquecimento geral, né, com uma movimentação leve, seja através de movimentos aeróbicos, não há problema nenhum. Mas o próprio alongamento, conforme você vai intensificando os movimentos e a amplitude, ele já vai aumentando aquele fluxo sanguíneo para a região. Então, teoricamente, isso também se torna um aquecimento. Óbvio, dependendo da intensidade que você implica. Se você for querer fazer um aquecimento, basicamente, dentro do próprio exercício de alongamento, o ideal é que você comece a sessão de treino com alongamentos mais leves e conforme você vai ganhando as movimentações e vai aumentando esse fluxo sanguíneo para a região, você aumenta a intensidade conforme vai passando a sessão. Entendi. O alongamento, ele ajuda na recuperação muscular pós-treino? Ajuda. Igual eu te falei, desde que ele seja feito de forma leve. Se ele for feito de uma forma leve, não há problema nenhum em você fazer um alongamento após a sessão de treinamento, seja de força, seja um treinamento aeróbico. Agora, se você for buscar fazer um alongamento mais severo, com uma intensidade mais severa, por um tempo de estímulo mais severo, aí o ideal é que você não faça realmente, porque ele pode até mesmo ocasionar um estiramento excessivo da musculatura, que já foi contraída durante o exercício e pode acarretar numa lesão. Então, o ideal é que você utilize alongamentos leves, não muito intensos. Então tem que ser tudo dentro de uma estrutura para poder o seu corpo e a sua mente estar equilibrados e ter o equilíbrio total de um com o outro. Sim, exatamente. E principalmente focado em tudo que você fizer, seja na sessão de treinamento de força, de treinamento de corrida, aeróbio, seja numa sessão de treinamento de flexibilidade. O importante é que você esteja 100% focado naquela região que você está sendo trabalhado, focado naquele exercício que você está fazendo e tendo a consciência corporal de que aquilo é um exercício. Por mais que seja relaxante, por mais que seja lúdico, muitas das vezes você deve levar aquilo com seriedade, porque envolve articulação, envolve musculatura e envolve mente. Quanto mais focado você está na região e na musculatura, mais fibras musculares você está acionando para ocasionar naquele movimento. Legal. A gente falou. Agora, treino. Agora é treinar. Não vai ser a minha parte. A dor muscular, aqui a dor lombar, aqui tá muito grande, então não vai ter como, mas vai ter uma turma aí, supimpa, que vai, ó. Supimpa é boa, né? Bem coisa de tiozão.
Vai ter uma turminha legal aí que vai fazer um alongamento bacana com a orientação do professor Thiago, é isso? É isso aí. Então vamos lá agora pro segundo bloco do Mais Esporte para fazer o alongamento com a turma que vai chegar, que vocês vão ver, ó, daqui. Aguenta aí, já tem mais esporte para você. Vamos ao momento curiosidade mais esporte. O que é mito ou verdade sobre o alongamento? Alongar antes da musculação previne lesões? Isso é mito. Estudos mostram que alongar pode reduzir o desempenho dos músculos. O argumento é que as articulações ficam mais flexíveis, enquanto deveriam estar firmes para suportar a carga dos exercícios. Ou seja, alongar-se antes da musculação pode acabar causando lesões. Alongar ajuda a prevenir dores? Isso é mito. O alongamento não previne as dores, mas pode ajudar na recuperação do músculo exercitado. Isso acontece porque os exercícios causam microlesões no músculo, essenciais para o seu crescimento. Depois do treino, o alongamento leve é benéfico. Alongar por 10 segundos não faz efeito? Isso é verdade. Para o alongamento de fato ter efeito no corpo, é preciso que ele seja feito por no mínimo 30 segundos. Alongar faz bem para a postura? Isso é verdade. O alongamento ajuda a deixar a musculatura no comprimento ideal. Quando você se alonga, a sua postura fica melhor e as articulações mais saudáveis. Estamos de volta para o segundo bloco do Mais Esporte. Eu não vou fazer, porque a coluninha não tá legal, a lombar tá... Aí o Thiago vai falar, mas o alongamento ajuda, eu não sei o quê. Mas tá ótimo, mas tá doendo demais. Então eu vou deixar aqui, ó, pro pessoal ali fazer. Thiagão, o que é agora esse exercício que a gente vai fazer? Quais são os benefícios? Certo, agora a gente vai fazer um alongamento onde a gente vai trabalhar principalmente a região da panturrilha, tá? Eu vou pedir para eles ficarem de frente com a mureta. Isso é benéfico, por quê? Porque a panturrilha é uma musculatura muito forte e ela é praticamente utilizada em todos os momentos do nosso dia a dia. Então, com esse alongamento vai, além de melhorar a circulação, ter um bom alongamento na região da panturrilha, também vai trabalhar um pouquinho mais dessa elasticidade que a gente precisa no movimento de caminhada, de subida, de corrida, movimentações em geral. Legal. Então vamos lá agora mostrar esse exercício do alongamento com o professor Thiago e a turma que está ali atrás. Vamos com a gente. Lembra? Não levanta o calcanhar da perna de trás, ok? Eu vou flexionar só o joelho da minha perna da frente, jogando o quadril, sem levantar o calcanhar. Vai sentir alongar lá na batata da perna. Devagar, hein? Fechou? Segura, 30. Professor Thiago, próximo exercício do alongamento, o que a gente traz aí para fazer e quais são os benefícios? Isso, agora a gente vai estar realizando um alongamento para a parte anterior da nossa coxa, também conhecida como quadríceps. É uma musculatura muito forte e ela tende a sempre, quando você faz um fortalecimento excessivo, ter um encurtamento. Então, se a gente não lembrar de fazer esse alongamento, é capaz de ocasionar em outros desvios posturais, ocasionar em algumas dores nos joelhos. Então, ao mesmo tempo que você deve fortalecer essa musculatura, você também deve alongar para ela que continue elástica, continue produzindo força, mas sem ocasionar em outro tipo de lesão, outro tipo de alguma coisa que seja prejudicial para a articulação, né? Legal, então vamos lá conferir esse exercício do alongamento com o professor Thiago e o pessoal aí. Tiagão, terceiro exercício. O que a gente vai trazer agora? Bom, nosso terceiro exercício agora a gente vai para o solo. Eu vou estar realizando um alongamento que vai trabalhar um pouco dos músculos posteriores de coxa e também da musculatura adutora da coxa, que é essa musculatura mais interna. E também, se eles fizerem uma boa flexão lateral com o tronco, acaba ocasionando também no alongamento dos paravertebrais, principalmente na região lombar.
Paravertebrais. Isso. Beleza, bonito nome, paravertebrais. E também, ou seja, não é só fazer na parte, o tronco inferior, que não ajuda também o tronco superior, também, muito pelo contrário, eles estão todos interligados, né? Isso, muitos movimentos estão todos interligados, principalmente porque a gente tem grupamentos musculares que passam pela região do quadril, passam pela região da cervical, né? Então, quando a gente faz o estiramento desses agrupamentos musculares, também ocasionam menos dores, menos pressão na região cervical, na região lombar, e isso com certeza traz muita qualidade de vida, né? Legal, então ajuda bastante isso. Legal. Então vamos agora então para o exercício para acompanhar o pessoal aí. E o pessoal tá aqui, ó, no pique fazendo o alongamento com o Thiago. Vamos lá. Thiagão, quarto exercício. Nosso quarto exercício, aproveitando também essa região dos adutores, agora vai ser mais específico somente para essa região. Vou pedir para eles ficarem numa posição semi-ajoelhada aproximadamente, estender uma perna na lateral e aí fazer uma movimentação dinâmica com o quadril, ganhando cada vez mais amplitude nessa região interna da coxa e gerando cada vez mais um alongamento, gerando cada vez mais um relaxamento nessa parte interna. Legal, então vamos para lá, acompanhar isso aí. E o povo aqui, a turma aqui já tá, ó, cansado, que o Thiagão não dá sossego para eles não. Vamos lá. Eu já tô cansado de ver eles fazendo tudo isso. Quinto exercício. Nosso quinto exercício, migrando um pouco dessa posição que eles já estavam no exercício anterior, de semi-ajoelhado. Agora nós vamos ficar na posição de 4 apoios, onde eles vão estar realizando uma rotação interna com o tronco e depois em seguida uma rotação externa, fazendo sempre uma mobilidade na coluna torácica para cada vez mais eles gerarem amplitude de movimento e aliviar as dores que são provenientes de desvios posturais, movimentos irregulares do dia a dia. Legal. Então vamos para lá para acompanhar esse exercício aí com o Thiago. Sexto e último exercício. Quem tá cansado aí? Ninguém tá cansado? Olha lá, ninguém tá cansado, que beleza. Sexto e último exercício. Ó, não tô cansado, isso quer dizer que tem que pegar mais firme com eles aí. Mentira, porque eu tô de boa. Sexto exercício, Thiagão, o que vem? Nosso sexto exercício, partindo dessa posição que eles já estavam de 4 apoios com a rotação, agora um pouco para compensar esse movimento giratório, eles vão fazer uma extensão de coluna, né? Vamos fazer uma extensão com a coluna torácica, justamente para ocasionar um relaxamento, aumentar a amplitude no movimento de extensão da coluna e principalmente para aliviar dores lombares, aliviar dores torácicas, articulares, que também são ocasionadas durante alguns movimentos irregulares, pressões, né, de peso, de desníveis de seja calçada, seja de movimento, né? Acho que é isso aí que eu devo fazer, né? Pra minha lombar. Eu não sei, tá doendo demais, mas quem sabe eu faço esse último exercício aí. Vamos dar uma olhadinha e conferir, quem sabe eu apareça. Vem com a gente. Esporte é isso, dedicação, luta, amor, inclusão, independente da idade, o importante é exercitar o corpo. Obrigado, viu, professor, mais uma vez por estar com a gente. E que vocês em casa cada vez tenham mais esporte na vida de vocês. É isso, pessoal. Valeu, obrigado!